Minha memória mais antiga da minha relação com o teatro, acho que, sem dúvida, é mais ou menos na idade de 8, 9 anos. Eu morava em São Paulo e minha mãe era produtora cultural e eu acompanhava um espetáculo chamado A Caixa de Brinquedos, com Lucinha Lins, Cláudio Tovar e Paulette. E eu já tinha, nesse momento, já desempenhava uma função de assistente. Eu ficava nos bastidores, ajudando a montar um microfone sem fio, a pegar um figurino, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu tinha um crachá e recebia um envelopinho com meu cachê semanalmente. Essa é a imagem mais evidente, é o momento talvez mais presente, digamos assim, mas eu acho que minha ligação com o teatro vem através da imagem, né? Meu pai era fotógrafo e quando eu olho fotografias antigas e tudo mais, ainda criança, eu acho que eu comecei a ter uma relação com a imagem, com a pose, inclusive também com o flerte com o personagem, né? Ainda nesse momento. E depois eu também me lembro, aí já um pouco na pré-adolescência, de uma predisposição a dirigir os amigos, a brincar um pouco, de criar cenas e criar espaços, ambientes oníricos em casa, brincar com iluminação, com sombra. Eu já... Era legal que era um musical, né? Então tinha todos os elementos de um corpo de baile, uma iluminação pesada e tal. Então tinham todos os elementos assim muito presentes e ligados a uma tradição do teatro musical americano, norte-americano, e que tinha toda essa espetacularidade. Então era legal que enquanto os meus amigos passavam o final de semana, não sei, viajando, se divertindo num shopping center, eu passava dentro do teatro fabricando ilusão, fabricando histórias. Eu gostava, me divertia, era uma experiência bem interessante. O que me fascinava justamente era um pouco o estresse, a correria e estar por trás também do fabrico dessas imagens, dessas histórias. E eu acho que depois, optando por essa carreira, por trabalhar nessa área, eu acho que o que me interessa é justamente o desdobramento disso como parte da minha narrativa ou das minhas inquietações, né? Justamente de confundir, por vezes, num jogo de ilusão e realidade, ou de questionar essa ilusão e realidade. Acho que é um interesse que está por dentro do meu trabalho artístico também, mas sem querer fazer nenhuma... sem querer fixar que foi nesse momento, nada disso, mas eu acho que é um interesse também contemporâneo dessas narrativas, dessas versões, dessas confusões entre ficção e realidade. Na verdade, eu era um pouco conflituoso, porque eu achava... Eu acabava também divulgando, ou repetindo, na verdade, um conceito de que não queria ser artista porque era uma vida dura, uma vida sem uma perspectiva financeira e tudo mais. Enfim, coisas de criança, e repetindo também alguns discursos. Mas, finalmente, na hora do vestibular, né, que é um momento de decisão, de opções, até então eu estava com a perspectiva de fazer jornalismo, de estar com comunicação,
E o legal é que tinha uma figura muito presente na minha vida, né, no âmbito profissional e de formação, que era minha avó, que sempre apoiava. Eu já quis ser advogado, já quis ser arquiteto, já queria ser tudo. E a cada semana, mês, cada fase diferente, minha avó sempre trazia literatura, sempre trazia informação sobre aquelas possíveis escolhas. E meses antes não, na semana realmente de fazer o vestibular, de fazer aquela opção, primeira, segunda e terceira opção, eu já vinha matutando a ideia, já vinha trabalhando com grupo amador de teatro, já começava a matutar essa ideia de querer ter uma formação mais consistente na área. Eu finalmente me inscrevi no vestibular para artes cênicas, direção, e contei, né, para a família assim, olha, me inscrevi, todo mundo, e aí, como é que foi? Legal, já se inscreveu, tá tudo certo? Tudo certo. Mas aí ficava aquele constrangimento com minha avó, né, porque até então ela acreditava que eu ia ser jornalista, tinha me dado um monte de material. E aí ela perguntou, e aí, jornalismo mesmo você vai fazer, comunicação? Aí eu falei, não, mudei. Aí ela, qual foi a opção? Aí eu falei, teatro. Aí ela falou, é o que você quer? É o que eu quero. Aí ela, tudo bem, ficou tranquila. Uma semana depois, recorte de jornal, revista, literatura especializada, ela trazia um monte sobre teatro, sobre encenação, sobre diretores. Ou seja, isso não mudou nada. Na verdade, ela só se interessava justamente em me dar informação, me oferecer material para eu pensar e discutir aquela carreira que eu estava afim. Isso foi muito legal. Então eu vivi o conflito de nunca ter tido conflito com a minha opção de escolher as artes como uma forma de trabalho. Isso foi muito comum. Meu pai é fotógrafo, minha mãe é produtora cultural, minha avó museóloga, enfim. Sempre a arte foi muito presente então não causou espanto. Existia, como existe, acho que em todo futuro, né, do incerto, saber o que vai ser em termos de condição financeira, mas acho que isso, no final das contas, é uma dúvida de todos em todas as profissões, não tem muita certeza. Acho que por uma consciência de uma falta de vocação mesmo. Eu sempre gostei do bastidor, acho que eu gostava muito mais do fabrico e desses elementos, de pensar esses elementos e misturá-los do que estar em cena, desempenhando um papel, ou ali como intérprete, performer. Sempre foi isso misturado com a timidez, enfim, mas acho que foi minha inclinação de uma curiosidade muito grande por diversos elementos e poder estar nos bastidores, trabalhando, compondo com esses diversos elementos. Na minha trajetória enquanto diretor, eu sempre gostei muito do trato com o ator, da conversa, de estar junto, trabalhando soluções, perspectivas, pontos de vistas. Mas eu sempre gostei também dos outros elementos. A música sempre foi muito forte, uma cenografia, ou principalmente pensar o espaço, esse território, a topografia do espetáculo. E mais a mais, na verdade, eu começo a perceber uma inclinação justamente em como misturar os diferentes elementos da cena, as diferentes ideias sobre encenação, representação, não representação, ficção e realidade, e juntos buscar soluções, procedimentos para contar uma história, do que exatamente desempenhar um papel, criar um personagem no sentido mais tradicional. O espaço da crítica, da opinião, já não é mais o espaço tradicional. Como tudo, né, a gente começa a fazer e a gente vai, pouco a pouco, questionando, discutindo, percebendo outras maneiras, e acho que não foi diferente também com o festival, que começou com um objetivo, com a característica em um determinado momento, que era justamente dentro de uma cidade, de um estado
que tem uma produção muito intensa, que é conhecido por sua história, principalmente na década de 60, a criação da universidade, com muitos nomes que vieram da Europa e trouxeram e fundaram muitas escolas pioneiras no campo das artes. Então a gente chega num dado momento que não tinha um evento que reunisse, mobilizasse e potencializasse esses trabalhos. Então em 2008 tem uma configuração política também, uma mudança de pensamento, que busca descentralizar, criar meios transparentes e acessíveis de distribuir a produção cultural e os recursos para a produção cultural. E o festival nasce com essa possibilidade de mobilizar uma classe artística, dar visibilidade a essa produção, mas também trazer artistas de fora do Brasil e da Bahia, para dialogar, para criar um contato mais regular e fazer parte de um circuito, né, de festivais, um circuito que dialoga também com a produção artística, muitas vezes específica. A gente nasce justamente com esse papel de não radicalizar, mas sim de acolher diferentes tradições, escolas, técnicas, justamente para tentar criar esse diálogo entre artistas de fora e daqui. Uma coisa que eu sempre gostei de pensar é de dedicar uma parte privilegiada para o risco, né? Quando a gente constrói a programação da mostra artística e também das outras atividades, eu sempre gostei de pensar que é instigante ter lacunas ou ter lugares que a gente desconhece, que são mais movediços, mais desafiadores. E eu acho que durante o festival a gente se depara, sim, com nesses momentos a gente fala, bom, funcionou, não funcionou, mas também a gente é surpreendido por coisas que aparentemente poderiam funcionar e não funcionam, mas principalmente com o tempo que o festival tem, a gente começa a compartilhar agora uma outra coisa, que é a opinião muito consistente de um público que já segue o festival, já tem uma carreira dentro do festival de 5, 6, 7, 8 anos, ou seja, está junto com a gente. E eles têm uma opinião muito forte e nos impacta quando é atualizado, quando encontra, ora positivamente e às vezes também negativamente. Eles reivindicam, eles sabem muito bem o que eles querem no festival, eles reconhecem uma característica do festival. Isso é interessante, é instigante. Então, é isso, longe da gente ficar procurando conciliar e agradar, satisfazer todo mundo, o que nos interessa é ter essas diversas vozes e ter um espaço para ouvir, para debater e inclusive mudar de opinião. Então, para mim, a programação, fazer um festival não é reunir os melhores, mas reunir ali um conjunto de ideias, um conjunto de universos que vai estar sendo confrontado com outros conjuntos de ideias e universos que é o público, e assim gerando conhecimento, assim gerando questões que são legais, que são interessantes. Eu vivo durante o festival alguns momentos dessa atualização, desse confronto. Isso é legal, isso é bem interessante. Eu acho que tem uma analogia bastante difundida entre o lugar do curador e do crítico. Eu não me vejo como um crítico e nem exerço esse papel de crítico. Apesar de, talvez, o que nos liga mais imediatamente é a opinião, é tomar um partido, digamos assim, e estabelecer ali uma relação de elaboração crítica, de pensamento sobre as obras. Os críticos de profissão são necessários, são benéficos, porque justamente eles geram essa reflexão de maneira regular e confronta muitas vezes a sua visão enquanto artista com a visão de outros, longe de ser as opiniões que valem dentro desse sistema de legitimação, apesar de reconhecer a sua importância.
Mas eu prefiro justamente não me ater nem à imagem, nem ao perfil de curador, autor, um curador de mão forte que coloca a sua opinião, mas muito mais um curador articulador, dentro do sentido de justamente criar esses lugares de encontro e de fruição. O espaço da crítica, da opinião, já não é mais o espaço tradicional, como foi do jornal. Hoje em dia você emitir sua opinião, você publicar isso, disponibilizar isso, você tem meios muito acessíveis pela web e tudo mais, as pessoas vêm fazendo isso bastante. Eu acho que os festivais, tenho visto também de mais a mais, têm contribuído para que haja esse circuito de crítica também. E eu acho que isso é importante, o artista precisa desse diálogo. Eu acho que é sempre estimulante. Quando você faz e não tem esse eco, não tem essa ressonância muito clara, é meio estranho. Você tem que ir procurando de um a um, e a gente sabe também que isso não é fácil. Enfim, então acho que talvez os festivais podem ser lugar de crítica, um lugar de reflexão, assim também como outras plataformas. Se tornar parte da vida das pessoas não é fácil de jeito nenhum. O público que eu conheço e que eu vou e que procuro encontrar é sempre um público bastante interessado, muito potente, muito inteligente, muito interessante. Agora, a gente sabe também que se tornar um hábito, se tornar parte da vida das pessoas não é fácil de jeito nenhum. Mas, enquanto festival, acho que o festival ele potencializa e mobiliza, ele tem essa força. Eu sou muito público também, né? Acho que o trabalho de curadoria nos coloca muito numa situação de público, e essa experiência é sempre muito gostosa, muito instigante, mas é um mistério constante. A gente, de fato, durante o festival, a gente tem uma relação boa e se surpreende também de não ter um público, digamos, que se repete, que a gente não são as mesmas pessoas. A gente se surpreende de ver numa outra cidade frequentar os trabalhos do festival. Eu gosto de pensar que existe espaço para todos os gêneros, tradições, técnicas. Eu acho que o stand-up comedy e besterol são formatos que buscam e visam um grande público, né? E buscam, através dos mecanismos da troca de valores, enfim, sobreviver, ganhar, obter lucro, etc. Tal. Eu acho importante dentro do mundo que a gente está. Eu não me contraponho a esses formatos. É certo que, como tudo, se a gente simplifica e acha que tudo tem que caminhar na mesma direção, a gente, para mim perde o interesse. Mas eu acho que uma das potencialidades de fazer um festival, de fazer um evento que dá visibilidade a outros formatos, a outros interesses, a outros temas, a outros assuntos. E eu encontro um público bastante favorável, interessado, a fim de ver outras coisas que não é mais do mesmo. É difícil apurar, mas eu vejo, sim, um público cada vez mais heterogêneo, um público que não é segmentado e somente de uma classe, e normalmente a classe artística é um público variado. E eu percebo, na verdade, onde eu posso aferir, talvez, digamos, a influência do que se traz no festival como repercussão disso, em alguns trabalhos artísticos, mas não somente o festival. Eu acho que faz parte de chamar a atenção para determinados tipos de formato, estratégias que depois os grupos artísticos acabam
adotando, experimentando. Então talvez o lugar de público que se pode melhor aferir, digamos assim, consequências, é o público artista, que faz daquilo também o seu modo de operar dentro da linguagem. O público em geral, eu acho que a gente tem uma atenção sempre muito grande, mas ainda bem nunca tivemos um problema da falta dele. Acho que a gente percebe muito quando a gente perde, né? E a gente vem mantendo, então acho que isso é um bom sinal também. Uma regularidade, casas cheias, ter público, acho que é um bom saldo, é um bom panorama. O trabalho que eu exerço, combinando essas diferentes curiosidades e vontades, ele é sempre criativo, mesmo quando eu estou dando ênfase ou tendo ênfase na gestão ou na produção. Mas eu acho que existe ali sempre um elemento criativo, um elemento narrativo, né, de contar uma história, um elemento dramatúrgico, de como compor. Então isso eu não sinto falta de estar em um processo puramente criativo no âmbito artístico. Eu acho que as coisas elas vão ganhando ênfases diferentes, em momentos diferentes, em projetos diferentes, mas uma não faz falta à outra, na verdade uma acaba contribuindo com a outra. Então a curadoria sim é criativa, a produção é criativa e às vezes não é nem dissociada. Ou também quando estou no trabalho, muito mais hoje em dia, menos na direção ou na encenação, muito mais em colaboração, em trabalhos artísticos, onde eu posso desempenhar, inclusive, mais de uma função ou experimentar outros interesses. Acho que o que me interessa hoje particularmente é ser menos especialista e ser muito mais aberto a essas experiências, aberto a esses interesses que às vezes são obtidos pela combinação de diferentes habilidades, diferentes potencialidades. E eu acho que é um papel importante que a gente desempenha. Então, é um momento onde se concentra a programação, outros programadores, curadores podem vir e perceber obras que podem fazer parte do seu evento. Isso ocorreu algumas vezes e ocorre. E esse é um papel importante do festival. Eu acho que o FIAC trouxe trabalhos que certamente influenciaram os artistas locais. E eu acho que os artistas locais cada vez demonstram uma preocupação cada vez maior de também pensar o seu contexto, pensar o seu território, pensar o seu espaço, pensar o seu lugar político dentro dessa cidade. Falo mais particularmente de Salvador, porque é aqui que eu moro e essas questões estão mais presentes. E eu acho que nos últimos 8 anos houve um aumento desse interesse, ou da percepção desse interesse. Grupos que também puderam, a partir de algumas possibilidades de financiamento, de autogestão, criar e com regularidade, seria uma companhia de poder trabalhar com regularidade, e isso é inevitável, você pensar no seu lugar de trabalho, pensar no seu bairro, pensar as condições, pensar as pessoas que vivem ali. Isso eu acho que tem se refletido sim nos projetos artísticos locais, esse interesse. O que é legal é você poder talvez pensar que além de alguns caminhos que parecem já pré-fabricados, pré-formatados, existem outros caminhos que são muito possíveis também. Eu quero dizer que às vezes a gente parece, principalmente no começo da vida adulta, parece que só tem um único grande caminho, que é o caminho legitimado, autorizado, divulgado e propagado pelos grandes veículos de massa. Mas eu acho que esse mundo é muito maior, podendo você achar sua aptidão, seu interesse. E eu acho que nas artes cênicas não é diferente. Você pode ser ator, você pode ser diretor, encenador, agitador, maquiador,
em diversos contextos, né? Pode ser um festival, pode ser num teatro regular de temporada, no teatro musical, no teatro experimental. Tem tantas coisas, então assim, o que eu acho que é interessante é pensar que as artes cênicas é também esse vasto campo onde os interesses são variados e que também a gente não é fixo, né? O nosso interesse não é fixo, que vai começar e terminar da mesma maneira. Pouco a pouco a gente vai aprendendo e se lançando em outras experiências que fazem parte também de dinamizar a própria vida, a própria carreira. Então isso é bacana e eu vejo nas artes cênicas um lugar com bastante potência para isso.